Quando uma mulher sofre abuso na infância e ela nunca abriu isso para ninguém, você acha que seria importante ela tratar sobre isso com o marido? Eu vou dar aqui um testemunho pessoal, nunca falei isso num podcast, nunca falei isso assim abertamente, mas eu fui vítima de molestação dentro da minha própria casa aos 5, 6 anos de idade, por um parente muito próximo, alguém que deveria proteger e não protegeu. E a minha vida, a minha intimidade com o meu marido, ela teve um antes e depois de eu falar para ele, de eu contar para ele essa situação, porque eu nunca havia falado com ele, nem com ninguém, de forma profunda, em detalhes o que havia acontecido. E depois que eu falei, isso tirou um peso, sabe? E trouxe ao meu marido uma compreensão de muitas situações que estavam mal compreendidas para ele, porque ele percebia um certo bloqueio, ele percebia que havia ali algumas barreiras e não entendia o porquê. Então, quando a esposa ela fala, ela traz clareza, ela coloca luz. E nesse momento, aonde a luz entra, o Senhor entra também, traz cura e houve ali uma restauração. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Eu estou muito feliz com o número de pessoas que estão nos acompanhando e sendo abençoadas através do nosso bate-papo nesta mesa maravilhosa. Agora, eu sempre tenho dito, vou repetir, aquilo que te abençoa precisa alcançar outras pessoas. Então, compartilhe esse link com o máximo de pessoas que você puder. Divulgue o nosso podcast aí na sua igreja, na sua casa, ok? Por quê? Porque nós fazemos podcast com essa intenção de agregar valor, contribuir para que a sua vida conjugal, principalmente conjugal, se torne ainda melhor, ok? Então, vamos para o nosso podcast de hoje. Eu estou recebendo hoje novamente a Gláucia. Bem-vinda, Gláucia. Obrigado por ter vindo outra vez. Imagina, a honra é toda minha, eu fico extremamente feliz. Estava com saudade desses podcasts e para mim é um privilégio poder estar aqui e contribuir, porque, afinal de contas, a gente ama a família, né? É verdade. A Gláucia é casada com o Marco Souto, né? Quantos anos de casada você tem? Vamos fazer agora em abril 28 anos. 28 anos de casada. E mais de 40 que a gente se conhece. Que bênção, hein? Que bênção. Você tem 2 filhos, né? Sim, um casal, uma menina de 21 e um menino que sexta-feira agora faz 17 anos. 17 anos. Qual é o nome deles mesmo? Kemily e Kevin. Kemily e Kevin. Muito bem, e a Gláucia, ela ama trabalhar com família e ela é uma terapeuta de casais junto com o esposo e é conselheira no SOS Casamento e também sempre ministra lá aos casais. Vamos falar um pouquinho sobre esposa ferida. Esposa ferida. Esposa ferida reage a uma... a esposa ferida reage e uma esposa curada constrói. E a pergunta é, como não levar as feridas do passado para dentro do casamento para punir o marido por erros que ele não cometeu? Eu sempre tenho falado, que uma ferida emocional não curada, ela nos governa, né? Ela se torna o ponto a partir da onde a gente fala. E aí a gente corre o risco de ferir, né? Da onde a gente fala, da onde a gente interpreta, as situações, a vida, onde a gente faz projeções também, em cima da outra pessoa, do cônjuge, enfim, isso é muito complicado. E eu digo que assim, a família ela é um lugar de cura, né? É uma jornada, né, pastor? A gente não vem pronto para o casamento. Todos nós, independente do histórico, que você tenha vindo de uma família funcional, disfuncional, todos nós carregamos, traumas, carregamos algumas dores, e isso vai se aparecendo ao longo, da nossa convivência, e é preciso ter um comprometimento, cada um, marido e esposa, de olhar para dentro, de perceber, se ela não está confundindo realmente papéis, se ela não está projetando no marido, essa figura paterna ausente ou presente,
transmite de uma forma, né, talvez equivocada. Então, o que eu digo é como não ferir, como não levar isso, como não projetar ou punir o marido. Quando essa mulher está olhando para dentro, preocupada nessa evolução pessoal, levando, né, a gente está falando aqui com a maioria de mulheres cristãs, levando aos pés da cruz as suas dores, os seus sentimentos e buscando sempre ajuda. Né? Tem coisas que não aparecem na primeira fase do casamento, vai aparecer depois que os filhos chegam, depois que os filhos saem. Então, a gente precisa ter esse comprometimento, sabe, de estar sempre buscando um crescimento, uma evolução pessoal, e isso passa também por olhar as nossas dores e curar as nossas feridas, porque todos temos. E eu acho que o primeiro passo para a cura de uma ferida é reconhecer que a gente tem a ferida. Porque tem pessoas que não reconhecem. Não, é que eu sou assim mesmo. Não, mas você não é assim mesmo. Você está com um comportamento de uma pessoa ferida. E eu sempre digo que, na maioria das vezes, é o ferido que fere, né? É o ferido que fere. Então, se você não reconhece, é muito comum algumas pessoas, quando passam lá pelo SOS Casamento Curado, aí diz, poxa, agora eu entendo o porquê que eu reajo assim. Eu costumo dizer que, muitas vezes, dentro de um adulto existe uma criança ferida. E quando essa criança ferida ela é curada, consequentemente, a forma de interpretar e de enxergar do adulto muda. Com certeza. O que acontece, né? Muitas vezes a pessoa não tem essa visão, pastor, de que é um comportamento equivocado, né? Está ferindo. Por quê? Porque veio de um lar disfuncional e presenciou, né? Sobreviveu, aprendeu a viver dentro de um ambiente onde era normal algumas coisas, né? É muito comum a gente atender casais onde a gente vai observar, né? Essa semana mesmo atendemos um casal dos Estados Unidos e esse marido com um comportamento assim. A esposa tinha uma discussão, alguma coisa que ele não gostava, desagradava, ele simplesmente saía de cena. Estava dentro de casa, trabalha home office e um dia sem falar, 2 dias, 3 dias sem falar. E a esposa profundamente magoada, com uma dor de rejeição muito alta, e isso não tinha nada a ver com ela. Quando a gente foi conversar, os pais se comportavam assim. E para ele era algo normal. Né? Temos alguma briga, algumas diferenças, cada um para o seu lado, até que as coisas esfriem ou eu esqueça, mas não havia solução, então era algo recorrente na família de origem, e ele trouxe isso para o casamento, e pela falta de uma mentoria, pela falta de convívio com outros casais saudáveis, pela falta de convivência, talvez, dentro de um ministério de casais na igreja ali, com um ensinamento, isso passou despercebido para ele. E o susto foi muito grande quando nós falamos, não, isso não é normal. Existem outras formas, outros meios, né? E aí que ele conseguiu sair desse estado, desse looping, né, comportamental, para perceber que estava ferindo e que não era normal isso, e que estava projetando também nos filhos esse mesmo adoecimento que ele viveu na família de origem. Então, às vezes, eu sou assim mesmo, né? Acha que é normal, por quê? Porque não presenciou outra coisa, não viu outra coisa. A referência dele muito ruim, era ruim, né? Muito ruim. E quando o padrão é adoecido, a pessoa adoecida, ela pensa que é normal. Porque era o que ela tinha como referência, como padrão, como modelo, né? Por isso que a mudança de ambiente, essa busca de ambiente mais saudável é transformador. Não é verdade? E o papel do cônjuge também, né, pastor? Porque quando o cônjuge entra no modo aceitação e vai se adequando, né, ou vai deixando criar aquele muro ali, fulano é assim mesmo, eu fico na minha e tal, o que ela faz? Ao invés de estar ajudando, ele ou ela está, na verdade, reforçando esse comportamento adoecido. Não, vem cá, olha só, isso aqui não está legal, isso aqui não é normal, isso aqui não é um modelo de casamento bíblico, né? O que vamos fazer acerca disso, né? Então, na terapia, a gente até ensina, né, algumas dicas, né, para que o cônjuge que percebeu isso ajude o outro a quebrar esse ciclo comportamental vicioso e consiga se enxergar e fazer essa mudança. Então, a família é um lugar de cura, o casamento é um lugar de cura, um precisa espelhar o outro. Interessante que, nesse caso que eu citei ainda há pouco, a esposa profundamente ofendida, profundamente naquele sentimento de rejeição. E ali eu passei um tempo explicando para ela, né, não tem a ver com você.
tem a ver com um comportamento aprendido. Ele age assim com todas as pessoas. E quando ela conseguiu enxergar isso, ela saiu desse lugar da ofensa e entendeu que era uma debilidade do marido, que ela, como auxiliadora idônea, né, que o Senhor nos confia essa missão, precisava buscar em Deus e na terapia também estratégias para ajudar o marido a ver o que ele não estava vendo e a mudar aqueles comportamentos adoecidos, porque os filhos já estavam sofrendo, né, esse ambiente inseguro. Eu tenho dito com uma certa frequência que o casamento ele é uma escola, né? E ele é a escola do caráter. Por quê? Porque é através do espelho que a gente ganhou, porque a mulher se torna o espelho, o homem se torna o espelho, que a gente vai vendo aquilo que nós não víamos, né? Por isso que eu digo o seguinte, o casamento serve para revelar nossas inabilidades, né? Agora, eu preciso ser humilde o suficiente para reconhecer. Por que eu vou na escola? Porque eu reconheço que eu não sei aquilo que eu estou indo aprender. Agora, se eu entro no casamento achando que eu sei, a tendência é eu nunca me abrir para as mudanças necessárias. Primeiro que eu não quero ouvir, e esse tem muito a ver com o orgulho, né? Eu não quero ouvir. Por isso que o casamento precisa ser visto como essa escola onde eu preciso ser humilde para reconhecer que não sei e que o outro pode me ajudar a aprender aquilo que eu não sei e eu posso ajudar ele. Porque cada um de nós temos muito a aprender e muito a ensinar também. Agora, é preciso ter humildade para querer aprender, na verdade. O outro não é inimigo, né? O outro, na verdade, é um grande aliado. Exatamente. E, assim, é importante, né? O pastor falou sobre a mulher estar projetando no homem. Eu queria trazer essa fala aqui para as mulheres. Muitas vezes os maridos não ouvem, né, se fecham, talvez nem seja tanto pelo orgulho, seja pela forma como essa esposa fala. A forma como ela traz um assunto, uma questão, como ela aborda. Às vezes, a hora em que ela traz isso, né, é um momento muito infeliz, é uma fala, uma construção muito infeliz, e o marido vai acabar se fechando, né? Então, você que está aqui ouvindo essa live, você pode dizer, mas eu tento falar, eu falo, ele não ouve. Avalie, né, se não é você que está falando da forma errada ou na hora errada, e por isso ele está se fechando. Exatamente. Agora, vamos falar um pouquinho sobre passado, intimidade e identidade. Eu sempre digo que ciúme, complexo de inferioridade, comparação, baixa autoestima, tem uma raiz, não é? E a raiz é falta de clareza de quem se é, né? Porque quando eu tenho a minha identidade muito bem resolvida, porque sei quem eu sou em Deus, eu acho que eu já resolvi metade desses problemas aí, né? Sem sombra de dúvida. Mas, de novo, né, é um olhar para dentro. É você ter essa percepção, né? E eu falava ontem com uma pessoa, com uma paciente, que olhar no espelho, né? Olhar para dentro, reconhecer coisas, ver coisas desarrumadas, né? Sentir, às vezes, o mau cheiro de algumas áreas da nossa vida, é para pessoas fortes. Nem todo mundo aguenta. É mais fácil você sair correndo, você fingir, né, a cara de paisagem, próximo, né, e trocar de ambiente, do que você parar para refletir, olhar para dentro e buscar aonde é que você precisa mudar. E eu penso que isso é um compromisso de todo casal, de toda esposa, de todo marido, olhar e resolver as suas próprias questões. Porque é sobre ser uma pessoa melhor, uma esposa, um marido melhor, um pai, uma mãe melhor, um servo de Deus melhor, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Buscando essa evolução para cada dia nos parecermos mais com Cristo, né? E que os nossos comportamentos reflitam a Cristo. Então, é uma pergunta que eu procuro me fazer todos os dias, né? O meu comportamento hoje refletiu a glória de Cristo, refletiu as mazelas, né, da minha criação, da minha família de origem, dos traumas que eu vivenciei. E quando a gente para fazer essa reflexão, a gente vai enxergar muita coisa que realmente precisa se alinhar com a expectativa que Deus tem sobre nós. Né? Nós não estamos aqui para repetir padrões comportamentais aprendidos, né, adoecidos da nossa família de origem. A gente está aqui para refletir a glória do Senhor, para repetir os padrões comportamentais de Cristo. E é esse o compromisso que a gente precisa ter. Então, e quando a gente fala de identidade,
é muito comum hoje, em função das redes sociais, as mulheres principalmente, né, ficarem assim olhando Facebook, Instagram e as outras redes, se comparando, né, se comparando e querendo ser a outra, né? Quando na verdade nós fomos criados como únicos, né? Ou seja, não existe alguém que tenha a minha identidade. Não existe uma outra pessoa que tenha a sua identidade. Não é? Como prova disso que hoje a gente, para entrar no condomínio, para entrar, por exemplo, quando eu voltei dos Estados Unidos agora, reconhecimento facial. O que significa dizer que não existe ninguém, certo, igual à minha expressão facial. Ninguém, nem o irmão gêmeos, entendeu? Então, Deus nos fez únicos. E por que Deus me fez assim? Porque Ele me desenhou para um propósito. Então, eu acho que quando o homem e a mulher têm essa consciência de que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus para cumprir um propósito, eles não vão ficar se comparando, né? Com ela ou com ele. Eu sempre digo o seguinte, eu não me comparo com ninguém. Eu sempre me comparo com Josué, com a versão de Josué de ontem, com a versão de Josué da semana passada. Será que eu estou um pouco melhor do que eu era ontem? Eu estou nesse processo de transformação? Eu acho que isso nos ajuda a lidar com a intimidade e, consequentemente, com o passado. Porque se eu tenho uma crise de identidade, tudo para mim fica mais difícil, né? Eu acho assim, pastor, quando a gente fala de propósito, né, as pessoas tendem muito a ir para um lado de sucesso, de plataforma, de resultado financeiro, de conquista de bens, né? E propósito não tem a ver com isso, né? A gente precisa deixar aqui claro, você esposa, né, que está aqui nos ouvindo, o seu primeiro propósito é a sua família. Deus te criou com um propósito. Se você casou, constituiu família, teve filhos, o seu propósito é criar esses filhos para a glória do Senhor. Não adianta você estar em plataformas, ter uma rede social com muita visibilidade, ser uma pessoa extremamente conhecida, porque você vai prestar contas ao Senhor, no final de tudo, do que você fez com os filhos do Senhor que Ele lhe confiou cuidado. Então, esse é o seu primeiro e o seu principal propósito, cuidar do seu lar, da sua casa. Eu não estou aqui dizendo que você não pode trabalhar fora, não é sobre isso, né? É sobre você ter a atenção, o cuidado, estar ali cercando, ser essa coluna dentro da sua casa em todos os aspectos. Então, eu acho que as pessoas confundem muito isso, sabe, pastor? Propósito com visibilidade, com sucesso profissional ou financeiro. E o propósito é estarmos aqui representando a Cristo em cada papel que nós desempenhamos. E quando falamos de família, né, o primeiro ministério é a casa, são os filhos, é a esposa, é o cônjuge, é o marido, e eu penso que as pessoas precisam avaliar um pouco isso, porque estão confundindo. As redes sociais trazem muito, né, esse apelo, né, o carro, a casa, as viagens. E é tão interessante, né, pastor? A gente que trabalha com pessoas, a gente muitas vezes recebe em atendimento terapêutico, na sala de aconselhamento, lá no SOS, no nosso espaço, na Estância Amo Família, e ali as máscaras caem, né? E quando você vai abrir o Instagram, perfeito. Né? É a família Margarina, é a vida perfeita. E quando entra ali, que tira as máscaras, a gente vai ver que são pessoas comuns. Então, se você que está aqui acompanhando o podcast Amo Família, o pastor Josué sempre fala isso, e se você é novo por aqui, se você é nova, ou se você não ouviu o que foi dito lá atrás, vamos repetir aqui, limpe as suas lentes. Né? Aquilo ali é só uma vitrine, onde as pessoas mostram aquilo que convém, né? Aquilo que é mais agradável. Ninguém vai fazer um vídeo trocando a fralda suja de um bebê. Vai postar a foto do bebê sorrindo, com a melhor roupinha, né, os dentinhos nascendo. Então, é só uma vitrine, não se engane. É verdade. Passado, intimidade e identidade. Como o passado pode interferir na intimidade do casal?
Isso é um assunto bem delicado da gente falar, interessante também, porque assim, olha, tem muitos casamentos na intimidade sofrendo por conta da vida pregressa, né? Das experiências que teve ou até que não teve, né? De intimidade com outros relacionamentos, com abuso que sofreu, e isso afeta muito, afeta diretamente ali o casamento, a intimidade do casal. Então, é preciso olhar para isso com muita calma, entender, né, o que acontece e ter a consciência de que intimidade dentro do casamento é um presente de Deus. Se não está bom, se para você não é bom, não é satisfatório, te custa, dói de alguma forma na sua alma, ou até no seu corpo físico, tem alguma coisa aí na sua história que precisa ser vista, ressignificada, curada, para que você viva a plenitude de uma intimidade que o próprio Deus sonhou e idealizou para o casamento. Quando uma mulher, por exemplo, sofre abuso na infância e ela nunca abriu isso para ninguém, você acha que seria importante ela tratar sobre isso com o marido? Olha, pastor, é extremamente importante eu vou dar aqui um testemunho pessoal, nunca falei isso num podcast, nunca falei isso assim abertamente, mas eu fui vítima de molestação dentro da minha própria casa aos 5, 6 anos de idade, por um parente muito próximo, alguém que deveria proteger e não protegeu. E a minha vida, né, a minha intimidade com o meu marido, ela teve um antes e depois de eu falar para ele, de eu contar para ele essa situação. Porque eu nunca havia falado com ele, nem com ninguém, de forma profunda, em detalhes, o que havia acontecido. E depois que eu falei, isso tirou um peso, sabe? E trouxe ao meu marido uma compreensão de muitas situações que estavam mal compreendidas para ele, porque ele percebia um certo bloqueio, ele percebia que havia ali algumas barreiras e não entendia o porquê. Então, quando a esposa ela fala, ela traz clareza, ela coloca luz. E, nesse momento, aonde a luz entra, né, o Senhor entra também, traz cura e houve ali uma restauração. E eu posso assim afirmar. E atendendo também muitas mulheres com questões nessa área, a gente sempre aconselha para que em algum momento ela sente, ela conte, ela ore junto com o marido acerca disso, porque a luz vai entrar e as coisas vão realmente mudar. Porque as lembranças ficam, né? Lembranças de toques, lembranças de cheiro, lembranças assim que vêm da memória, né? Do abuso sofrido lá atrás na infância, e não tem como, isso na hora bloqueia, isso na hora dá um enrijecimento ali e você não consegue se entregar, a mulher não consegue desfrutar. E eu estou aqui falando de homens e mulheres. Né? O abuso ele pode ter sido sofrido por um dos dois e é importante que se trate isso, que se leve. Se você já levou até para terapia, se você até se sente curado em relação a isso, eu penso que é importante que você converse com seu cônjuge e fale sobre isso. E os maridos, por sua vez, precisa ser empático a esta dor que a mulher sofre para que ele possa ajudá-la no processo de cura, porque tem marido que, às vezes, a mulher abre o coração esperando que ele seja um agente de cura e ele ainda briga com ela. Por que você não me contou? Faz 10 anos que você mente para mim. Ele não tem noção da complexidade disso para quem carrega essa dor. Então, você que é marido que está me ouvindo, você deveria acolher, você deveria abraçar, você deveria ser empático, sensível e se deixar ser um instrumento da graça de Deus no processo de cura desta mulher que já basta, né, a dor que sofreu lá no passado e a dor que ainda carrega hoje, por não ter trago isso à luz, como está fazendo, de repente, agora. Eu também acho muito importante que isso aconteça. Bom, eu jurava que não ia ser igual à minha mãe, mas hoje eu percebo que uso o silêncio e o desprezo como arma no meu casamento, do mesmo jeito que ela fazia. Como quebrar esse ciclo? E veja que são padrões, né? Nós aprendemos muito por contemplação, e de tanto a gente ver
um padrão, a gente assimila de forma inconsciente aquela maneira de ser. E aí, quando chega no casamento, a gente precisa entender isso e corrigir, né? Como é que a gente corrige? Mudando de comportamento. Simples assim. A parte mais difícil você já fez, que é tomar consciência, né? Se perceber, fazer esse paralelo, né? Entender que você não quer repetir esse padrão comportamental e você precisa agora decidir ter atitudes diferentes. Então, toda vez que tiver uma situação, um desentendimento e que você já se vê, né? Já se percebe emocionalmente se fechando, ficando mais calada, ore acerca disso e quebre na hora. Vá lá, mande uma mensagem, faça uma ligação, chegue para a pessoa, dê um abraço. A gente muda comportamento assim, identificando e decidindo. Não adianta, né? É importante falar isso aqui. Eu sempre falo, quando eu falo com mulheres, algumas falam assim: eu oro para o Senhor me ajudar a ser uma mulher mais controlada, mais calada, porque eu falo muito. Querida, ore. Pode orar, pode continuar orando, mas decida passar um zíper na sua boca. Né? O Senhor não vai mandar um anjo aqui para colocar a mão na sua boca. É uma questão de consciência. Né? Então, essa é a sua parte. Então, observou esses comportamentos. O mais difícil você já fez, que é identificar e reconhecer. Agora está fácil, está simples. Simplesmente, à medida em que você observa esse fluxo, né, indo para esse lugar da repetição, escolha agir de maneira diferente. Quebre o silêncio, abrace, chame o seu marido para orar, né? Ore acerca disso. Senhor, eu não quero repetir esse padrão, eu repreendo isso agora na minha vida, né? E haja de forma diferente. Eu sempre digo que, quando as pessoas falam assim: Josué, eu tive um pai assim horrível, eu tive um pai que foi um péssimo exemplo, né? Como eu faço para me tornar um pai melhor? Eu sempre digo, faça assim, o contrário do que seu pai fazia. Seu pai mentia, fale só a verdade. Seu pai não era carinhoso com a sua mãe, seja carinhoso com a sua esposa. Seu pai era bruto com os filhos, seja você, então, agora carinhoso com os filhos. Seu pai era imoral, seja íntegro. Ou seja, é simples, é só você fazer o contrário do que ele fazia. Pronto. Agora, o que a Glaucia disse é verdade, né? Decisão decide o nosso destino. Eu sempre digo o seguinte: o grande problema da maioria das pessoas é saber e não praticar. Porque saber e não praticar é pior do que não saber. Porque se eu não pratico porque eu não sei, é uma coisa. Agora, quando eu não pratico e sei, isso é muito grave. Conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. E quando eu vejo, por exemplo, um nutrólogo tomando refrigerante, não faz sentido. Não faz sentido. Então, eu penso que você precisa identificar, como você falou, bom, já identifiquei, eu não quero me comportar como minha mãe se comportava, entendeu? Ou se você percebe que está repetindo o padrão, é hora de você mudar isso. Uma coisa que eu sempre falo, pastor, nos atendimentos, o pai e a mãe, né, eles vão errar, eles erraram, assim como nós também vamos errar, porque somos seres humanos, não somos perfeitos, carregamos as nossas dores, mas o pai e a mãe, ele erra, muitas vezes, na melhor das intenções, às vezes repetindo um padrão comportamental aprendido, né? Não teve, talvez, o acesso a uma terapia, a uma mentoria, que você que está aqui nos ouvindo hoje tem. E eu sempre digo o seguinte: pai e mãe são professores. Ponto. Eles vão nos ensinar sempre, acertando ou errando. Quando eles acertam, eu tenho um modelo a ser seguido. Quando eles erram, eles também estão me ensinando o que eu não devo fazer, quem eu não devo ser. Então, eu hoje tenho idade e maturidade suficiente para olhar, refletir, julgar, entender e trazer aquilo
que é o melhor para mim. Então, é o que o pastor falou. O meu pai foi um alcoólatra. Ok, eu posso decidir se eu vou me tornar um alcoólatra ou não. Eu já vivi naquele ambiente disfuncional, eu já sei as dores que aquilo me causou enquanto eu era criança, as dores e os estragos que trouxe para a minha família, para o meu sistema familiar, e eu não quero viver aquilo. Então, eu preciso, né, fugir daquilo, ter um comportamento contrário. Mas os pais, eles estão sempre ensinando. Errando ou acertando, estão nos dizendo o que fazer e também o que não fazer, com o próprio exemplo deles. Muito bom. Agora, eu penso que nós podemos experimentar transformação a partir da boa gestão das nossas emoções. Então, vamos falar um pouquinho sobre a importância de não ser escrava do que sente, mas governar sobre a dor. Porque isso aqui é um outro desafio, né? Pastor, é desafiador, mas é uma jornada que não é um botão que a gente aperta, né? Tem, acho que uns 12 anos, mais ou menos, que eu comecei a fazer, né, estudos nessa área do desenvolvimento humano, da inteligência emocional, e à medida do comprometimento, né, com essa gestão das emoções, de colocar em prática aquilo que se escuta, que se lê, que se aprende, né? Porque é o que o pastor falou, né? Conhecimento que você não coloca em prática não serve de nada. Então, essa autorregulação, né, essa autoobservação é uma jornada constante que a cada dia a gente vai melhorando. O pastor fala no SOS, né? Se você melhorar 1% por dia, chegar no final do ano, você teve uma transformação gigantesca. Então, não é fácil essa mudança, é algo que custa, é algo que dá trabalho, é algo que dói. Como eu falei no início aqui do nosso podcast, é para os fortes. Sim. É para quem tem coragem de olhar no espelho, ter a humildade de ouvir um feedback, de ouvir o cônjuge, de ouvir pessoas, mentores, sabe? E entender que precisa melhorar. É interessante que eu aconselho sempre os casais a fazer, a fazer uma pergunta para o cônjuge, né? Fala para mim 3 coisas que em mim te incomoda demais. Por quê? Porque o outro enxerga os pontos cegos da minha vida. Porque tem muitos pontos que eu não me dou conta, eu não percebo. Por exemplo, eu não consigo olhar no meu queixo, né? Eu não consigo olhar na minha nuca, né? E quem consegue é o outro. Eu sempre digo que Deus não colocou olhos na nuca, para nós nunca perdemos essa noção de interdependência. Eu preciso de quem enxergue aquilo que eu não consigo enxergar. Então, muitas vezes, essa falta, não é, de dar ao outro a liberdade de dizer, olha, quando você fala muito alto, me incomoda. A maneira como você trata meus pais me entristece. A forma como você lida com o meu filho, certo, que eu trouxe do meu primeiro casamento, me chateia bastante, me entristece. Às vezes, a pessoa está fazendo e não se dá conta. Quantas vezes a Rose chegou para minha esposa, Jô, quando você faz isso, me entristece. Mas na minha cabeça, aquilo ali era normal, era comum, era uma brincadeira às vezes. Só que para ela era uma ofensa. Só que se ela não fala para mim, porque eu dei a ela essa oportunidade, eu ia continuar fazendo aquilo. Então, muitas vezes, o pastor Marcos Moura falou aqui hoje no podcast que conversas difíceis, elas fazem parte da mesa das pessoas maduras. Então, isso é um tipo de conversa difícil. Quando eu falo, olha, quando a sua mãe vem aqui e se comporta assim e assim, eu me sinto extremamente incomodado. Então, ela teve a oportunidade, a mulher vai ter a oportunidade de conversar com a mãe e falar, mãe, quando a senhora for lá, entendeu? Não se comporta mais assim, porque incomoda. Então, são conversas difíceis, porque envolve a mãe, às vezes envolve dinheiro, às vezes envolve a irmã. Mas pessoas maduras têm conversas difíceis. Pessoas com inteligência emocional desenvolvida, né, pastor? Porque geralmente para onde se vai? Se ofende. Se estressa, né, se irrita, acha um motivo de voltar a acusação para o outro, quando o que você deveria fazer, né, era parar, olhar para dentro. Vai doer, precisa doer, né? Precisa doer. E você, né, tem fundamento, né?
Qual é a origem disso? E aqui fica uma dica, né? Se o seu cônjuge já vem há anos falando para você uma determinada coisa, se você em ambientes diferentes, ministerial, de trabalho, na sua família de origem, vem ouvindo a mesma coisa, preste atenção. O problema não está nas pessoas. O problema está em você e é um ponto de partida, é uma oportunidade, né, que a vida, que Deus, que as pessoas estão te dando para você evoluir, para você crescer. Quando você se fecha, né, fica bravo, né, ou brava, e você não quer mais falar com a pessoa, você corta do seu vínculo, né, de relacionamento, quando você quer dar o troco, que é isso? Você não tá, isso é ruim para você. É você que está deixando e perdendo a oportunidade de evoluir, de crescer, de melhorar. E chega um ponto que as pessoas nem falam mais, porque não vale a pena, né? Vai O se homem, estressar. principalmente, né? O homem, ele tem esse tipo de comportamento, né? Quando ele percebe uma resistência muito grande, ele se cala. E cuidado, quando seu marido começa a se calar, significa que ele está se desconectando emocionalmente de você. Por quê? Ele falou, não, porque eu tentei falar, não fui compreendido. No outro dia eu tentei explicar, eu não fui compreendido. No outro dia eu tentei falar, aí ele vai se calando, se calando, se calando, até chegar a um ponto que começa uma guerra fria na sua casa, não é? É aquele silêncio que revela uma desconexão emocional mesmo. É um abismo, né? Exatamente. Invisível que cria ali, e daqui a pouco você não consegue mais dialogar, não consegue mais ter prazer na intimidade, prazer de sair junto, de estarem juntos, e é muito grave isso. E a gente precisa aprender, como você falou, a gente precisa aprender a ouvir, se colocar no lugar do outro e ver se faz sentido. Porque eu acho que esse processamento me ajuda a chegar a essa conclusão. Não, faz sentido. Não. Faz sentido? Não, não faz sentido. Bom, se não faz sentido, vamos tentar, então, explicar o porquê. Porque, às vezes, por eu não saber o porquê, eu faço um pré-julgamento errado. Mas quando você chega para mim e diz, sabe por que eu faço isso? Por causa disso, disso. Ah, bom, então agora estou te entendendo. E é tão mais fácil perguntar, né? Exatamente. É tão mais fácil do que concluir. A gente costuma falar que assim, todos nós temos isso, né? Nós temos julgamento, nós criamos impressões, nós vamos fazendo algumas conexões por aquilo que a gente está vendo, né? É a comunicação não verbal. Dependendo de como eu me apresentasse aqui nesse podcast, talvez se eu estivesse com uma roupa preta, um batom roxo, você ia ter uma impressão totalmente diferente a meu respeito. E tudo bem, o ser humano ele faz isso o tempo inteiro. O problema é quando nós julgamos e tratamos o outro a partir daquilo que está só na nossa mente. A gente não dá ao outro a oportunidade de falar, de se explicar, de acessar o coração da pessoa para ver quem realmente o outro é, que intenção o outro teve. E dentro do casamento isso é muito comum. Porque, por exemplo, é mais fácil a esposa que estava aguardando o marido e ele atrasou 1 hora, ela explodir com ele assim que ele chegar, é mais fácil do que ela processar na mente dela as possibilidades por que ele se atrasou e antes de falar qualquer coisa, perguntar, por que você chegou atrasado? De repente, o que ele vai falar vai provocar em você até... Entendeu? Uma atitude de misericórdia. Sério? Você está me entendendo? Então, às vezes, foi negligência. Ok, foi negligência. Aí você pode até, certo, dar uma palavra, às vezes, de correção e tal. Mas... muitas vezes não foi isso. Às vezes quebrou o carro, acabou a bateria do celular e ele não tinha como fazer outra coisa a não ser andar 30 minutos atrás de socorro porque a estrada que ele estava, ou então o cara foi assaltado e sequestrado, sei lá, tantas coisas que podem acontecer, como eu sempre conto uma história, não sei se você já ouviu falando, de uma esposa que estava esperando o marido no dia do aniversário do casamento para o jantar. E ele chegou 1 hora atrasado, chegou uma hora e meia atrasado e ela já estava pronta. Né? E aí, quando ele chegou, e naquela época não era como hoje, que você tem celular e tal. Aquela época acho que era telefone convencional e tal. Só sei que, quando ele chegou, ela já explodiu.
Mas já xingou o camarada, estragou tudo, eu não vou sair mais e tal. Ele deixou ela falar. Depois que ele terminou, quando ela terminou de falar, ele foi explicar o que que houve. Ele tinha encomendado um colar de pérolas para ela num shopping, e quando ele chegou lá, não tinha chego ainda o colar, aí ele ficou esperando, não sei por que razão não deu para falar com ela no telefone, não sei o que que houve, ou ele pensou que chegaria em tempo, aí pegou um trânsito, eu sei que foi uma confusão, e aí ele tirou o colar e falou, então, aí explicou, eu demorei porque eu queria trazer esse presente para você, que era o seu sonho de ganhar. E aí, como é que essa esposa resolve isso agora? Como é que ela conserta isso agora? Não era mais fácil ela perguntar antes, por que você atrasou? E esperar a explicação, daí ela com certeza, a reação dela seria outra. Quando a mulher ela faz isso, ela tá levantando muros, né, de proteção sobre as suas próprias emoções, para ela não ir para esse lugar da explosão, às vezes ser injusta, né, se tornar uma mulher tola ao invés de uma mulher sábia. Aham. Ela está evitando um conflito, né, dentro do casamento, está evitando magoar, né, o marido, estragar a noite, estragar o final de semana, e evitando também dar lugar para o inimigo de nossas almas, que está ali, ó, ao derredor, buscando uma oportunidade para entrar e trazer ali uma discussão, enfim, uma divisão, um problema, né? E é importante que se tenha esse cuidado. Vamos perguntar, gente, não custa, né? Vamos ouvir, vamos ter empatia, não vamos pressupor e agir e tratar o outro segundo aquilo que está só na nossa cabeça. Isso é muito perigoso, muito perigoso. E a gente não pode ser, assim, precipitado na interpretação, Sim. né? É por isso que eu falo, é melhor perguntar do que interpretar. Porque na maioria das vezes, a gente não interpreta se colocando no lugar do outro. A gente sempre interpreta a partir do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa... Não, eu interpretei na forma como eu penso. Não importa o que aconteceu com o outro. Isso é falta de empatia. Por isso que a empatia é um dos pilares da inteligência emocional. Porque se eu não souber me colocar no lugar do outro, eu nunca vou entender, né, o que se passa com o outro. Por causa do meu orgulho. Não importa o outro, importa eu, na verdade. Isso, pastor, é um pilar, né, que o pastor falou agora, que a gente treina, viu? A gente não nasce necessariamente com esses Sim. pilares desenvolvidos. E é por isso que eu falei aqui algumas vezes, né? É preciso esse comprometimento com o próprio desenvolvimento, com o crescimento pessoal, né, com alargar aí as estacas, né, da sua mente, das suas emoções, para você ir se tornando cada dia uma pessoa melhor, né? A empatia, sem empatia, se torna uma pessoa insuportável de se conviver. É verdade. Porque ela sempre tem razão. É sempre as coisas pela ótica dela, do jeito dela, né? O outro não tem nem o direito à fala. Ou se fala, o ouvido está tampado que não consegue nem perceber e entrar, né, naquele cenário, no ambiente, para perceber as coisas da forma que a outra pessoa está sentindo. Eu costumo fazer, pastor, assim, ó, quando eu pego pessoas com essa dificuldade, né? Eu pergunto assim, o que você vê daí? Né? Aqui a câmera acho que está pegando, né? Tem alguma coisa escrita? E a pessoa diz não. E eu digo, tem. E a pessoa, não tem. Tem. E aqui eu fico ali teimando com a pessoa. E aí eu viro, né? Olha aqui, ó. Tem umas letrinhas aqui e tem algumas coisas escritas aqui. O que isso mostra? Isso aqui é um fato. Um fato da sua vida, do seu casamento. Da onde você está olhando, você só consegue ver isso aqui. Mas da onde a esposa ou o marido está, ele tem uma visão diferente. Então, é preciso, né, ter empatia para parar de ficar defendendo só o que você está vendo, sair desse lugar, sentar aqui para enxergar as coisas de um outro ângulo. A gente perde a oportunidade, pastor, de ver as coisas de uma outra forma, de aprender, de crescer, de evoluir, quando a gente entra nesse modo, né, que não tem empatia. Eu tenho a razão, o meu jeito é o certo, a minha fala é que prevalece, eu tenho a razão, e eu penso que tem pessoas aqui, né? Esse podcast ele chega a lugares que a gente nem imagina. E eu não tenho dúvidas que tem, talvez, aqui algum homem, alguma mulher precisando parar e fazer essa reflexão, né? Orar acerca disso, mas principalmente decidir mudar comportamentos. Toda versão, toda história tem dois lados.
né? A moeda tem a cara e a coroa. Então, procure, sabe, sair desse lugar, muitas vezes de ofendido, de ofendida, né? Por que o outro agiu assim? O que o outro lá viu que eu não estou vendo daqui? Por que se comportou, reagiu dessa forma? Tem uma explicação. Né? A gente não acorda do lado do cônjuge para infernizar a vida dele. Né? Para infartar. Vou infartar o outro para eu ficar logo viúvo. Não, gente. A gente acorda para acertar, para amar, para ser amado, para ser feliz, só que cada um com as suas limitações. Então, é preciso, sabe, a gente buscar esses pilares da inteligência emocional, empatia, principalmente, para que a gente evolua, para que a gente cresça. Outro dia eu li uma frase, eu acho que foi no Instagram, se não me falha a memória. Alguém dizia assim, ó: trate a todos com gentileza, porque você não sabe qual é o momento daquela pessoa. Você não sabe. Você não sabe se ela acabou de sepultar a mãe, você não sabe se ela está com o pai no hospital, você não sabe se ela mesma está atravessando, às vezes, por um diagnóstico de uma enfermidade assim que é mortal. Você não sabe. Então, é melhor tratar a todos com gentileza, porque eu não sei o que aquela pessoa está passando neste momento. Gostei do outro dia, alguém falou assim, nunca fale mal do seu irmão que pecou ontem, porque você não sabe o que aconteceu entre ele e Deus essa noite. Então, eu acho que a gente precisa ir nesse caminho de empatia. Não, eu quero, sempre que possível, me colocar no lugar do outro. Eu acho que o maior gesto de empatia foi o que Deus fez. Ele se fez carne para sentir o que eu sinto. Então, ele é o Deus que pode dizer, olha, eu sei o que você está sentindo, porque eu me tornei carne e passei por onde você está passando. E isso é maravilhoso, quando a gente é capaz de assumir o lugar do outro para perceber e ter uma noção do que o outro está vivendo. Eu me lembrei agora aqui de um episódio, eu tive há uns 15 dias atrás numa farmácia, e a pessoa que veio me atender no balcão, um semblante muito fechado, muito fechado, cheia de piercing no rosto, no nariz, enfim. E aí eu fiquei olhando, né, e aquele atendimento bem seco, bem sério, um pouco de má vontade que eu percebi ali. E aquilo já quis alterar o meu estado emocional. E quando eu olhei para os braços da pessoa, pastor, e eu vi marcas aqui nos punhos de cortes, sabe? Muitos cortes nos dois lados. E na hora que eu olhei aquilo, o Espírito Santo falou comigo, né? Olha a história dessa pessoa. Olha para as emoções dessa pessoa, né? Eu morri por ela. Né? E aí ali, meu espírito foi levado a sentir uma compaixão, e eu, mesmo com o semblante da pessoa fechado, com um tratamento que não estava tão adequado ali, eu dei um sorriso, eu desejei um bom dia, e eu saí dali intercedendo e orando pela pessoa, e já voltei nesse lugar num outro horário, acabei não encontrando, mas a minha meta é só ir daquela farmácia no horário que aquela pessoa está, para eu deixar uma sementinha de Jesus no coração dela. Então, é ter empatia, né? É olhar o que o pastor está falando, né? A gente não sabe a história que cada um carrega, as dores. Certamente é uma jovem que já se mutilou, que vem de uma depressão, inclusive várias tatuagens, né, de imagens de demônios, sabe? Na mão, no braço. E aquilo falou muito sobre o estado da alma daquela pessoa, né? Então, nós precisamos ter esse olhar. A gente não sabe que história que a pessoa carrega, que dores que ela está enfrentando, e nós precisamos ser luz. Exatamente. Eu acho que é isso daí, a gente precisa ser esse agente da graça de Deus, aliviando o peso que as pessoas carregam, sendo diferente. Não é porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Nós ficaríamos aqui a tarde toda conversando, mas nós chegamos ao nosso final. Gláucia, fala um pouquinho do seu livro, das suas redes sociais aí, para quem quiser também te seguir. Ok. Eu tenho um livro que foi escrito junto com meu marido, que é resultado de uma palestra que nós fazemos no Ministério Amo Família, lá no SOS Casamento Curado, que chama-se Temperamentos no Casamento. Esse livro você pode encontrar na loja Amo Família e também lá na minha bio no Instagram.
Você pode também estar nos acompanhando pelo Instagram, @Gláucia Rocha Mentora, ou @Segredos da Convivência, que é uma página onde nós falamos, meu esposo e eu, sobre comportamentos, sobre temperamentos, sobre casamento, essa dificuldade, muitas vezes, que nós temos de convivência ali com as diferenças. Se você precisar de um acompanhamento terapêutico também, ou quem sabe, né, nos levar para fazer um trabalho na sua igreja, com casais, com mulheres, é só chamar lá no direct do Instagram que a gente responde. Muito bom, estamos chegando ao final do nosso podcast. Não deixe de acompanhar a Gláucia, ela faz um trabalho muito importante, com um conteúdo muito relevante. E como ela disse, se você quiser que ela participe de um evento na sua igreja ou na sua empresa, pode convidá-la. Está na tela aí as redes sociais dela, aqui na descrição do vídeo também, ok? Gláucia, obrigado, viu? Obrigada, Deus pastor. te abençoe. Amém. Vamos terminar como sempre. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não perca o nosso próximo podcast. E agora, pegue esse link e mande para pelo menos 3 pessoas e não saia sem dar o seu like. Deus abençoe.